Serviço Divino de Palavra para os Falecidos. Domingo, 7 de março de 2021, Apóstolo Reinaldo. Está em Isaías, no capítulo 55, no versículo 1, a palavra para esse serviço divino especial para os falecidos, que diz: Ó vós todos os que tendes sede, vinde às águas, e vós que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Até aqui. Sejam bem-vindos, amados irmãos e irmãs, amados servos, para esta hora de benção na casa do Senhor. Amados, hoje, como foi dito na oração inicial, é um dia muito especial para nós e muito especial também para o reino dos falecidos. E uma palavra muito profunda vai ser manifestada, tenho certeza disso, porque o Espírito Santo vai dar o melhor através dos vocal falante que utiliza no altar, vai dar uma palavra muito profunda para nós, os vivos, e também para os mortos, para os que já não se encontram mais entre nós, que estão na esfera da eternidade. Esse texto que é utilizado para o serviço divino, amados irmãos, eu falava agora com o bispo na sacristia que é tão profundo e tem tanto conteúdo que daria para fazer vários serviços divinos com um texto só da Sagrada Escritura. E ele fala aqui: ó vós que tendes sede, todos vós que tendes sede, vinde às águas. É um convite que está se fazendo. Se você tem sede, venha até a água, né? E beba, né? E vós que não tendes dinheiro, vinde comprai e comei. E aqui eu falo uma outra parte do nosso texto que fala: e se você e vós que não tendes dinheiro, vinde e comprai. Então a gente poderia pensar, mas como alguém vai comprar alguma coisa? Porque o texto fala aqui, mesmo que você não tenha dinheiro, e vem e comprai, né? Comprai, sim. Vinde e comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite, que sabemos, amados irmãos, que o ser humano, ele literalmente é dependente de se alimentar e de saciar a sede. E se nós utilizarmos um exemplo material no dia de hoje, nós não conseguimos todo o alimento, tudo aquilo que precisamos para o nosso sustento da vida, tem que ter dinheiro, tem que ter trabalho. Alguém poderia pensar: não, mas se eu bater na porta de alguém, eu me alimento. Uma ação, uma atitude bonita, né? Isso se direciona ao amor ao próximo, é maravilhoso. Mas se eu bater na porta de alguém, eu vou pedir um prato de alimento e vou conseguir, sem dinheiro e pela bondade de alguém. Mas nós também temos que pensar que para aquele que nos deu o prato de alimento, ele teve que conseguir e teve que comprar. E assim sucessivamente, amados irmãos. E a fome e a sede humana são o sinal vital que o corpo sacia. Nós, quando sentimos fome, é um sinal que o corpo está mandando para que nós tenhamos que se alimentar. Ou com a sede, né? O sinal da sede é o sinal vital que o corpo necessita de água. Eu pouco entendo disso, viu, queridos irmãos? O pouco que eu estou falando aqui no serviço divino é porque é a preparação do serviço divino que os cargos têm e uma base para que nós possamos ter ideia de como é
importante a sede, porque não estamos falando aqui do prato de alimento e da água, que talvez esteja aqui no copo, que vai saciar a nossa sede. Ela é importante, claro que é, né? Eu lembrava também naquele exemplo quando Jesus se chegou ao poço de Jacó ali e pediu água, né, para aquela mulher, e depois Jesus falou para ele: a água que eu te der de beber, você nunca mais vai ter sede. É dessa água e desse alimento, queridos irmãos, que nós vamos falar hoje, da necessidade da alma. Nós, os vivos, dessa necessidade que hoje nós precisamos se alimentar e matar a sede espiritual, os vivos e também os mortos. Hoje, aqueles que se encontram nas esferas da eternidade, no outro lado da margem. Mas aqui, se a gente leva o texto adiante, fala-se que vende quem não tem dinheiro, e não está falando, aqui não se trata, quando o profeta falava estas palavras, não se tratava do dinheiro, da cédula, da moeda recorrente de cada lugar, de cada país. Não se trata disso. No sentido espiritual, qual é o dinheiro que poderíamos fazer essa comparação como filhos de Deus, amados irmãos? Por isso que no início do serviço divino dizia que essa palavra tem uma grandiosa profundidade para nós, e maravilhosamente a palavra nos ensina dizendo que esse dinheiro, que é comparado com aquilo que muitas vezes o ser humano tem que correr atrás para conseguir o alimento, e muitas vezes é com muito suor, com muito sacrifício. E aqui fala que esse dinheiro espiritual é o desejo da salvação, amados irmãos. Aquele que tem desejo de ser salvo e reconhece nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que pôde entregar a sua vida em sacrifício para nós, que foi um alto preço, ele, junto com esse desejo, que é a moeda espiritual, é o dinheiro, amados irmãos, o desejo de salvação, vai pagar e suprir este alimento, amados irmãos, que tanto hoje nós necessitamos. Porque também fala na palavra de hoje, queridos irmãos, que nós, por mérito ou pelas nossas atitudes como ser humano, nós não íamos alcançar, nós não íamos ter essa condição de alcançar a salvação. O único que conseguiu isto foi nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele não teve pecado. E nós, literalmente, somos dependentes da misericórdia de Deus. E hoje o serviço divino, amados irmãos, faz-nos pensar dessa moeda espiritual que é o desejo da salvação, faz-nos pensar como anda esse desejo, né? Porque é a grandiosa nossa luta agora há pouco foi pedido na oração: Senhor, ajuda-nos a desligar do material, do humano. Claro que nós não podemos viver sem, amados, não podemos viver sem o alimento, sem a água, sem as séries de coisas que nós precisamos para a nossa sobrevivência. Quando nós pedimos aqui na oração, ou os irmãos pedem em cada oração: Pai, me desliga, né, daquilo que é material e permita que eu possa ultrapassar o meu olhar, a minha visão para aquilo que é eterno. Isso não é fácil, queridos irmãos, porque estamos aí com as nossas preocupações, as nossas dificuldades, com o dia de amanhã, como que será o futuro disso e daquilo. E claro, nós sabemos que não é automático que nós colocamos o pé dentro da igreja e largamos toda a preocupação para trás, e que bom que fosse assim. Mas nós continuamos pedindo a Deus as forças e ajuda e aquilo que é necessário, queridos irmãos, para o nosso renascimento a todo momento. Cada vez que nós podemos estar na igreja, ou nos lugares que está tendo o serviço divino, ou cada vez que nós nos reunimos diante da palavra de Deus, nós sentimos um renascimento, como a palavra de hoje dá
um esclarecimento maravilhoso do que verdadeiramente é a nossa necessidade, do que verdadeiramente é aquilo que nos leva à salvação. Então, amados irmãos, é importante que nós também, por algum momento, nos perguntamos como é que está esse desejo da salvação. Esse desejo arde no meu coração, na minha vida. Ele tem um lugar especial na minha vida. Ele está colocado como primeiro lugar, ou está ficando em alguma escala para baixo, queridos irmãos, do primeiro. É algo que também nós podemos refletir sobre isso. É muito importante que de vez em quando, e nós, amados irmãos, dito agora há pouco que muitos pensamentos, muitas coisas cruzam o nosso caminho, que é justamente para tirar esse desejo ardente da nossa salvação, como filhos de Deus. E amados, a gente não precisa ir muito longe, muitas vezes, com um contato com um irmão ou com um servo, e ver que estes irmãos, essa família, muitas vezes está sobrecarregada de preocupação, de luta dentro de casa, com a família, no ambiente de trabalho, os mais jovens talvez na escola, nas situações, essa ansiedade, agora essa preocupação que assola o mundo, que praticamente todo o serviço divino nós lembramos e que gostaríamos de um dia esquecer disso, mas a palavra de hoje vem fazer nós pensar que o desejo da nossa salvação tem que continuar, queridos irmãos, ardente em nós como filhos de Deus. E nessa condição, amados irmãos, de saciar a nossa sede e a nossa fome espiritual, se encontram muitas almas no mundo do além, né? Infelizmente, a todo momento estamos vendo os números, né, de falecidos que partem para a eternidade e como se encontram, e hoje maravilhosamente vão poder contar com a força da nossa oração, com o grandioso amor que Jesus teve por cada uma destas almas, por cada um de nós. Nós vamos poder anunciar isso para eles, que Jesus também morreu por causa deles, que hoje não se encontra mais na carne, mas se encontra nas esferas da eternidade. Vão poder dali ter um olhar e um pensamento diferente com relação ao plano de salvação. E claro, como nós aqui, seres humanos, amados irmãos, também a palavra de hoje fala que nós temos que ter essa moeda, né, de compra, que é o desejo da salvação. Eles também vão ter, e lá também vai se encontrar. E há alguns requisitos, queridos irmãos, na palavra de hoje fala de 3 requisitos que é importante para o nosso segmento, para esse desejo, né, continuar dentro de nós. E um deles é o Evangelho. Se nós lemos lá, amados irmãos, no livro de Atos, capítulo 4, versículo 12, ali fala: em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Não há outro nome, não há outro caminho da salvação que não seja bem claro aqui, queridos irmãos, a ser salvo. Não há outro caminho a não ser por nosso Senhor Jesus Cristo. E a igreja que Ele instaurou sobre essa terra, amados irmãos, a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, é aquela que nos conduz à salvação. Ela nos conduz à perfeição das nossas almas, porque quando participarmos do último perdão dos pecados, do último perdão, da última Santa Ceia no salão das baldas do Cordeiro, qual fala em Apocalipse, nós vamos atingir a perfeição
como a de Jesus Cristo, amados irmãos, mas não aqui já sobre essa terra. E poucos, muito poucos talvez, pelos números, têm esse profundo reconhecimento, têm essa profunda ansiedade, queridos irmãos, da salvação. E essa salvação, quando vive, está ardente em nós, ela supera todas estas outras coisas que querem ofuscar ou querem fazer com essa ansiedade da salvação se esfrie em nós. O outro requisito, queridos irmãos, para a salvação, que é imprescindível de não ter, é os sacramentos, os 3 sacramentos: batismo com água, Santa Ceia, todos os sacramentos. Nós reconhecemos isso, amados irmãos. Alguns serviço divino passado, lembrávamos de que grande parte dos nossos irmãos, eu acredito que ao redor do mundo, estão ainda sem o serviço divino presencial e por causa disso não participa da Santa Ceia. E é bom nós pensarmos, puxa vida, será que eu não estou me acostumando, me habituando? Porque o costume, queridos irmãos, ou a rotina, é perigoso para a fé. Como é que está essa ansiedade do retorno, de poder estar diante do altar do Senhor e participar? Participamos do perdão dos pecados, mas a Santa Ceia está fazendo falta. Como está isso em nós? Parte dos sacramentos, queridos irmãos. Temos que pensar em tudo isso. E a outra parte dos 3 requisitos que é imprescindível para a salvação, amados irmãos, porque quando falamos destes 3 quesitos, que é o Evangelho do Senhor, o que falou do sacramento, e agora fala desse último dos 3, que é o amor ao próximo. Porque o que mais importa para a eternidade, amados irmãos, para as almas que estão no além? Nós que estamos vivos aqui ainda precisamos da água, essa água, e daqui a pouco os irmãos vão ter que fazer o almoço de domingo e ter que se alimentar. Mas para as almas da eternidade isso não tem mais, eles não têm mais o corpo. E o que é que alimenta eles, queridos irmãos? Aqui fala agora deste último dos 3 quesitos, que é o amor. O amor é o vínculo que a morte não separa. Nós continuamos amando as almas da eternidade. E, amados, é fácil agora nós lembrarmos destas almas, daqueles que talvez trilharam um período da vida aqui junto com nós, o papai, a mamãe, ou um irmão, um ente querido que nós falamos, mas nós não queremos ser mesquinhos e fechar somente neste círculo de pessoas que talvez foram pessoas boas ao nosso redor. E não podemos esquecer de que nas esferas da eternidade ali tem almas lá que talvez já não são mais lembradas por ninguém, queridos irmãos. E uma série de situações que possam se encontrar. Tem aqueles que talvez estão magoados e aborrecidos com a circunstância que viveram aqui na terra. E logo mais na oração para os falecidos nós vamos poder anunciar para eles que além do nosso amor, queridos irmãos, Jesus também ama e deu a sua vida também por eles. E se arder o desejo de salvação para eles, vai poder modificar as coisas lá para eles. Por isso que no início do serviço divino dizia: é maravilhoso que nós podemos estar no caminho, na casa de Deus, e hoje poder servir de uma ferramenta também para as almas que provavelmente nós nem chegamos a conhecer, nem chegamos a ver um dia sobre essa terra. Os que talvez passaram aqui antes de nós, quantos
milhares de anos que se passou, e hoje nós vamos ter essa possibilidade, queridos irmãos, de poder convidar aqueles que estão afastados, desse anseio da salvação. Eu tenho uma alegria muito grande de poder ter vivido esse serviço divino e aprender mais uma linha, queridos irmãos, do plano de salvação de Deus, de quando fala dessa parte da moeda espiritual, do dinheiro espiritual que nós temos que ter. Porque quando o profeta fala ali, vinde sem dinheiro, você pode comprar sem dinheiro e saciar a sede e a fome. E no final do versículo fala, comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Queridos irmãos, o vinho é o símbolo da alegria. E aqui fala, vende comprar. Esses que vão poder estar magoados, tristes, ou então lembramos do mundo do além, mas pensamos em nós também, amados irmãos. Às vezes estamos tristes, caminhando a nossa vida como filhos de Deus, e às vezes não temos força para orar. Eu tenho visto irmãos falar, puxa vida, eu tenho que começar a mesma oração 2, 3, 4 vezes. E é maravilhoso que se comece, amados irmãos, porque às vezes eu acredito que pode acontecer com todos nós, de você estar orando aqui, falando com Deus, mas você sabe que os seus pensamentos ainda não estão conectados. E muitas vezes temos que parar, se desligar e começar de novo. Irmãos têm falado, e é maravilhoso, e temos que insistir nisso, porque o nosso refúgio, a nossa força, e hoje um serviço divino especial de mudar as condições do mundo do além vai ser nesse sentido, e colocar o profundo amor do nosso coração no sentido desta oração. Então, amados irmãos, é com alegria que nós podemos hoje também poder vivenciar esse momento para nós. Aquilo que não está bem, aquilo que quer ofuscar este anseio da salvação, pegamos a força da palavra e mudamos aquilo que não está bem, para que possamos comprar este vinho e leite, que é o símbolo da alegria e o símbolo do alimento, para nós também conduzir a nossa vida com alegria também, e com tranquilidade sobre essa terra, e com essa alegria poder também hoje, por graça, orar para os nossos do mundo do além. Amém.